E só isso, né? Só. Se tiver mais recado, depois nós... Amém? Amém. Graças e paz, bom dia a todos e a todas. Abra suas Bíblias em Oséias. Hoje nós vamos continuar a exposição sobre o livro do profeta Oséias. Na semana passada nós falamos sobre o chamado para sentir o que Deus sente. Amém? E o tema de hoje é julgamento, castigo e restauração. Amém? Abra suas Bíblias em Oséias capítulo 6, versos de número 1 até o verso número 11. Que diz assim: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao 3º dia nos levantará, e viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança, como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam a injustiça, manchada de sangue. Como hordas de salteadores que espreitam alguém, assim a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para Siquém, praticam abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Também tu, ó Judá, serás ceifado. Nós terminamos na semana passada a exposição em Oséias até o capítulo de número 3, que fala a respeito da vida e da família do profeta Oséias, dos filhos, da esposa, da infidelidade da sua esposa, e como isso tinha uma relação direta com o que Deus sentia em relação à nação de Israel. Porque havia um sentimento muito grande de prostituição cultual, ou seja, uma infidelidade espiritual. Porque Deus, apesar de ter escolhido Israel e Judá e ter coberto aquela nação de bens, de paz, de prosperidade, eles estavam se afastando de Deus. Eu expliquei na semana passada que quando houve a divisão do reino, o reino do norte foi governado por um homem chamado Jeroboão II. E esse homem, ao invés dele manter a fidelidade a Deus, ele simplesmente fez com que a nação de Israel ela se voltasse a outros deuses. Deus havia deixado diversos preceitos, diversas orientações de como a nação deveria se dirigir a Deus, de como deveria ser a religião. E Jeroboão simplesmente ele vai lá e ele constrói altares, e ele constrói bezerros, dizendo assim: esses são os seus deuses, vocês não precisam mais ir até Judá para adorar, adorem aqui. E enquanto Deus havia falado que os sacerdotes deveriam ser da tribo de Levi e que deveriam seguir diversas regras, eles começaram a lotear cargos dentro da religião israelita naquela situação, em que já não era mais importante que o sacerdote fosse levita. Qualquer um agora poderia ser sacerdote, eles estavam vendendo aqueles cargos como se fossem cabides de emprego, e aí o que aconteceu é que cada vez mais a nação se afastava de Deus, cada vez mais a nação ia se corrompendo, cada vez mais a nação ia abandonando Deus, e nas suas infidelidades Deus estava dizendo para Oséias: Oséias, o povo está se corrompendo, está sendo infiel a mim, mesmo eu fazendo tudo por eles, eles estão sendo infiéis. E nessas infidelidades de Israel,
Se a gente for ver, por exemplo, o que nos ajuda a remontar a história, o que nos ajuda a entender a história, a arqueologia é uma das peças mais importantes da teologia, porque confirma a narrativa daquilo que a Bíblia já diz. E algo muito interessante é que nas escavações anteriores ao período do exílio, toda casa israelita, ela tinha presença de alguma divindade, de alguma cultura pagã. E eles só deixam de ter essa presença dessas divindades, desses ídolos, depois do exílio. Então era muito comum estar presente dentro da cultura israelita a idolatria, a adoração a outros deuses, esse misto de culturas que estavam ali presente ali na nação de Israel. E é nesse contexto que Deus levanta o profeta Oséias para condenar a corrupção de Israel. E no capítulo 4, ele começa falando a respeito da corrupção de Israel, e uma das primeiras denúncias que ele faz é a respeito da falta de conhecimento. E o capítulo 4, versículo 6, que é um texto muito conhecido, diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então, a primeira coisa que Deus faz é condenar a falta de conhecimento como sendo algo que estava levando o povo a viver um afastamento de Deus, porque eles haviam ignorado a lei de Deus e caminhado deliberadamente para caminhos tortuosos. E Deus ele vai e penaliza diretamente o sacerdote da responsabilidade. Por quê? Porque era função do sacerdote falar da lei do Senhor, explicar a lei do Senhor, pregar a lei do Senhor. E eles não estavam fazendo isso. Por quê? A nação ela vivia num tempo de muita paz e muita prosperidade. Tudo estava dando certo para a nação de Israel. Então aquilo era quase que uma chancela, era uma validação de que o que eles estavam fazendo era certo. E Deus vai lá e condena o pecado deles, dizendo assim: não, o que vocês estão fazendo não é do meu agrado, não é da minha vontade, eu não tenho me agradado disso. E a primeira coisa que Deus ele vai falar na corrupção de Israel é a respeito da falta de instrução. Por quê? Porque o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo vindouro é o Espírito Santo de Deus, através do conhecimento da palavra de Deus. Oséias 4,6 fala assim: o povo está perecendo, o povo está morrendo, o povo está se desviando, porque lhes falta o conhecimento. E esse conhecimento vem de onde? Vem da verdade da palavra de Deus. A consequência disso é aquilo que traz no versículo 11, que ele vai dizer assim: a sensualidade e o vinho e o mosto tiram o entendimento. Ou seja, o que eles estavam fazendo? Se prostituindo, se embriagando, eles estavam se enchendo de opioides, que o mosto era considerado como se fosse um anestésico, analgésico, para que as pessoas não sentissem a dor. E ele fala assim: isso é o resultado da falta de conhecimento, ou seja, do desprezo da nação, do desprezo dos sacerdotes por ensinar, por instruir, por falar, porque simplesmente os sacerdotes eles haviam se acomodado em fazer aquilo que o povo queria. Ou seja, não importa, eles estavam lucrando com o pecado do povo. A gente vai ver isso um pouco mais para frente, que é a questão da corrupção. Para eles era altamente lucrativo que o povo pecasse, porque eles viviam dos sacrifícios. Então, quanto mais o povo pecasse, mais eles lucravam. Então, eles não estavam preocupados com o bem-estar do povo, com a santidade daquela nação, com fazer a vontade de Deus, desde que aquilo resultasse em que o povo fosse até eles com mais e mais e mais e mais sacrifícios. Mas a Bíblia vai dizer aqui no versículo 11 que o resultado disso não era que o povo estava se santificando, mas que eles estavam cada vez mais entregues à prostituição, à sensualidade, ao vinho, porque haviam sido tirado o entendimento deles. Então a primeira condenação, o pecado mortal que condenava aquela nação, que determinava que aquela nação estava numa falência espiritual, ou seja, numa derrocada espiritual, que dizia que havia alguns sinais de que aquela nação estava caminhando para uma apostasia, para um afastamento cada vez maior de Deus. Esse era o primeiro sinal, que era a falta de conhecimento. O segundo sinal era a arrogância, o orgulho. O versículo 5 do capítulo 5 vai dizer assim, capítulo 5, versículo 5: a soberba de Israel abertamente o acusa,
Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Por que isso acontecia? Porque eles confiavam que eles tinham prosperidade em Deus, e aí isso era a arrogância que eles tinham, que era o prenúncio da queda. Eles confiavam tanto que eles estavam bem, que estava tudo dando certo para eles, que eles não percebiam o quanto aquilo estava anunciando a queda deles. Eles eram orgulhosos. E aquilo nos dias de Jeroboão se tornou um laço, porque esse êxito material não era uma chancela de que estava dando tudo certo, que Deus estava feliz com eles, mas muito pelo contrário. Vai dizer assim que a soberba de Israel abertamente o acusa, por causa da iniquidade. E aí a Bíblia vai dizer assim que Deus estava dizendo assim, olha, vocês vão cair, porque eu vou tirar esse orgulho de vocês. A riqueza sem a graça de Deus, ela é uma pedra de tropeço. Não é porque está tudo dando certo que a gente acha que Deus está abençoando a nossa vida, que é uma chancela. Deus, ele requer cada vez mais de nós que nós vivamos uma vida em santidade, uma vida para a glória dele. A nação de Israel, ela estava vivendo um período de paz e prosperidade, de muitas bênçãos, mas estava se afastando cada vez mais de Deus. Eles haviam se tornado orgulhosos. E esse orgulho era o prenúncio da queda deles. Deus falava para eles, vocês vão cair. Vocês estão orgulhosos, porque está tudo dando certo para vocês, mas vocês, essa arrogância de vocês, esse orgulho de vocês, que ele diz assim, a sua soberba acusa vocês. Vocês estão sendo acusados justamente por causa disso. No capítulo 6, versículo 4, que foi o texto que nós lemos, do capítulo 6, vai falar de um período de instabilidade. E é interessante que a gente vê o versículo 1 do capítulo 6, ele começa assim, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará, depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega sobre a terra. Quando a gente lê esse texto do versículo 1 até o versículo 3, a gente vê, poxa, o pessoal se arrependeu, o pessoal se converteu e Deus realmente vai mudar a sorte deles. Ele fez a ferida, ou seja, ele é um instrumento de justiça que julga e que pune, mas ele sarará. Ele é aquele que diz que não amaria mais Israel, mas ele ama de novo. Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Parecia que havia aqui um arrependimento. Mas a continuação desse versículo mostra um período de instabilidade, porque aqui não havia um arrependimento genuíno, mas um falso arrependimento, que dava ao povo uma confiança de que aquilo era passageiro, falava, vai ficar tudo bem. Era como se, eu vi um vídeo esses dias, e até mostrei para algumas pessoas que estavam no carro comigo, houve um tsunami aí recentemente, alguns tempos atrás, não foi o tsunami que teve na Indonésia, um outro tsunami, já mais recente, e mostrou várias pessoas, não foram poucas pessoas, que foram para o lugar onde o tsunami estava vindo, pegaram seus celulares para fazer selfie durante o tsunami. Todos eles de colete salva-vidas, com o celular na mão, pau de selfie, para filmar o tsunami vindo. Ondas com mais de 20 quilômetros de extensão. E as pessoas estavam ali sabendo que estava vindo um tsunami, ao invés deles fugirem, se esconderem, correrem, falaram assim, não, vai ficar tudo bem, vamos filmar, porque isso aqui vai dar like, vai dar curtida, as pessoas vão ver, vai ser legal, olha, vai ser uma experiência bacana, mas eles não percebem que o que estava sendo colocado ali em risco era a própria vida deles. Eles, ao invés de correrem daquela situação, eles estão ali filmando a própria morte. Eles filmaram a própria morte. Por quê? Porque desacreditaram dos anúncios. Quando alguém fala assim, olha, está vindo um tsunami, algo anunciado, algo predito, algo que é um fato que vai acontecer, o que a pessoa tem que fazer? Ela tem que fugir, ela tem que se esconder, ela tem que correr. Mas eles não, eles ficaram lá, colocaram lá, se posicionaram, colocaram lá o pau de selfie. Digita na internet, selfie tsunami. Está lá, vídeos, as pessoas filmando a própria morte.
Por quê? Porque eles confiavam que aquilo era algo brando, era uma ondinha, era uma marolinha, ia passar uma onda, eles de colete salva-vidas, e depois eles iam rir daquela situação. Quando eles falam assim, Deus precisa que a gente Deus quer que a gente se arrependa, eles falam assim, não, Deus, vamos se voltar para o Senhor, porque Ele fez a ferida e Ele ligará, Ele despedaçou e nos sarará, depois de 2 dias nos revigorará, ou seja, um período muito curto. Fala assim, a gente vai chorar 2 dias, a gente vai se prantear 2 dias, a gente vai se humilhar 2 dias, depois está tudo bem. E Deus falou assim, olha, se vocês estão achando que isso vai acontecer, ouve o que eu vou fazer com vocês. O que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá. Judá e Efraim eram 2 tribos que simbolizavam o reino do norte e o reino do sul. Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Ele falou assim, vocês acham que vocês têm um amor duradouro? É igual ao orvalho. Aparece por um curto período de tempo, vem o sol e já não existe mais. Esse amor que vocês falam que vocês têm por mim, isso não é nada, isso é muito pouco. Vocês falam que me amam, mas vocês desprezam o meu conselho, vocês desprezam o meu entendimento. E ele fala assim, é por isso que eu os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca. Os matei e os meus juízos sairão como a luz. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. O que ele está dizendo? Fala, se vocês acham que vocês me compram com sacrifício, eu quero obediência. Deus não quer o seu sacrifício, Deus quer a sua fidelidade, Deus quer a sua obediência. Deus não quer um arrependimento de madrugada, Deus quer uma vida de santidade. Era isso que Deus estava cobrando da nação de Israel. A nação de Israel achava que podia comprar a Deus com um falso arrependimento, e Deus falava assim, não, esse amor de vocês é como orvalho, o primeiro solzinho da manhã, e ele já foi embora. Eu quero uma fidelidade constante. Aí ele vai dizer, não quero sacrifício mais do que holocaustos. Pastor, o sacrifício é ruim? Não, não é. Mas se você acha que o sacrifício é mais importante do que a obediência, não é. Eu muitas vezes na minha vida, na minha caminhada, no intuito de ser aceitável diante de Deus, quando eu pecava, quando eu estava em falta com Deus, a primeira coisa que eu fazia era correr para o monte para ir orar, fazer a campanha no monte. 7 dias, 21 dias, 40 dias, ia para o monte orar. Era uma tentativa de equilibrar a balança. Era uma tentativa de fazer com que eu me acertasse com Deus através do meu sacrifício. Falava assim, olha, as coisas não estão muito bem, eu preciso me acertar com Deus, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um sacrifício. Eu vou jejuar, vou orar mais. Mas não é o meu sacrifício que agrada a Deus, é a minha fidelidade. É a minha fidelidade que agrada a Deus. E aí, esse período era um período de instabilidade. Ele falou assim, vocês transgrediram a aliança como Adão, se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam a injustiça, manchada de sangue. Um contrassenso muito grande. Por quê? Porque Gileade era uma cidade em que tinha um bálsamo, que a Bíblia vai dizer do bálsamo de Gileade. Era uma cidade que tinha algo que curava, algo que restaurava, e Deus está dizendo assim, não, é a cidade dos que praticam injustiça, está manchada de sangue. E aí ele vai dizer assim, como hordas de salteadores que espreitam, espreitam alguém, assim a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para Siquém e praticam abominações. Veja uma coisa horrenda na casa de Israel, ali está a prostituição de Efraim, Israel está contaminado, também tu, ó Judá, serás ceifado. O que ele está dizendo? Olha, vocês estão contaminados. E dito isso, ele vai finalizar aqui essa exposição no versículo 4, dizendo assim, misericórdia quero e não sacrifício, e conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Aí no capítulo 7, versículo 8, vai dizer o quê? Que a nação, olha só, isso aqui é algo extremamente contemporâneo. Foi escrito há 2.700 anos. E não pode ser mais atual do que o dia de hoje. Efraim se mistura com os povos e é um pão que não foi virado. O que é um pão que não foi virado? Para que um pão se assasse corretamente,
era necessário que ele passasse o mesmo tempo assando de um lado e do outro lado. Por quê? Porque senão ele poderia queimar de um lado e ficar mal assado do outro lado. E ele está dizendo justamente isso, dizendo assim, olha, Efraim se mistura com os povos. O que é essa mistura? É um mundanismo. Em vez de Israel ser luz para as nações, Israel começou a imitar as outras nações. E a primeira ordenança que Deus havia dado para Israel era falar assim, olha, quando vocês entrarem na terra, expulsem o povo, expulsem os deuses deles, expulsem a cultura deles, porque vocês são o povo de Deus. O que eles começaram a fazer? Começaram a formar alianças, começaram a se unir com as pessoas daquela cidade, daquela comunidade, e adotaram para si os deuses daquela comunidade, daquela cidade que era conquistada, trazendo todas as referências e culturas para dentro do próprio povo, da própria nação. E, em vez de Israel ser influenciador, ele começou a ser influenciado. Esses dias eu vi um vídeo, o Robert até citou esse vídeo um pouquinho antes da vigília, falando a respeito de uma crítica de alguém que não é cristão, falando a respeito de como a igreja tem adotado uma cultura que não é dela. Por exemplo, trazido elementos do próprio funk, que é um ritmo extremamente sensual, extremamente promíscuo, com letras completamente que desonram a Deus, desonram tudo aquilo que a gente prega, e começaram a trazer esses elementos culturais para dentro do cristianismo, das igrejas, para se tornar mais atrativo. Se você for ver hoje, existe uma projeção de que até o meio do ano, provavelmente, o Brasil se torne majoritariamente protestante. Sabe o que significa? Que o Brasil, que era até anos atrás majoritariamente católico, ele está se tornando protestante, majoritariamente protestante. Mais de metade da população, ela professa uma fé evangélica. Isso tem refletido numa sociedade melhor? Não. Por quê? Porque ao invés de nós influenciarmos uma cultura tem influenciado a igreja. Você vai na igreja e a igreja não tem mais uma pregação que ela seja uma pregação bíblica, uma pregação cristocêntrica, uma pregação que tenha coragem de denunciar os pecados do povo, os pecados da sociedade, os pecados que são cometidos, as injustiças, a santidade, já não é mais comum nos púlpitos de hoje. Não dá like, não dá view, não engaja. Hoje as pessoas estão muito mais preocupadas em falar aquilo que as pessoas querem ouvir do que aquilo que a Bíblia diz. Quando a gente estava aqui durante os dias que a gente estava estudando com as pessoas para pregar, a primeira coisa que a gente aprendeu é o seguinte: não tente fazer o texto falar aquilo que você quer ouvir, mas leia o texto e veja aquilo que o texto diz. Muitas pessoas, no intuito de tentar fazer com que a sua vida seja aceita por uma falsa religião, eles vão à Bíblia para tentar fazer a Bíblia falar aquilo que ela não fala. Se você for no Google e falar assim, versículos que aprovam o homossexualismo, está lá, alguém colocou. Na tentativa de fazer com que a Bíblia aprove aquilo que não aprova, falam até mesmo da sexualidade de Jesus, da sexualidade do apóstolo João. Distorcem o texto bíblico para tentar amoldar aquilo à sua própria vida, sem que tenham que abrir mão de nada. As pessoas estão muito mais preocupadas em serem aceitas da forma como elas são e continuarem vivendo da forma como elas querem viver, do que saber aquilo que a Bíblia diz a respeito de como é o viver corretamente. E uma vez o André, ele falou uma frase, que essa frase se tornou quase que um mantra da igreja, que a gente sempre cita ela, ou pelo menos eu, em todas as minhas pregações, várias vezes eu falo isso. Se Deus existe uma forma certa de se viver. Sabe aquele negócio, minha casa, minhas regras? Pois é assim também no universo. Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas, e Ele, como Criador, Ele determinou como as coisas devem ser. Se você não segue as regras que Deus estabeleceu, você não pode dizer que você é alguém que é aceito por Deus, porque simplesmente você não quer seguir as regras.
Eu não posso querer viver da forma como eu quero, fazer o que eu quero e esperar que Deus aceite isso de bom grado. Se engana quem pensa que Deus ele é pacífico e passivo, no sentido de dizer que Deus aceita tudo. Deus aceita todos, mas não aceita tudo. Deus aceita todos, mas não aceita tudo. Então o mundanismo fez com que o povo, ao invés de ensinar o conhecimento dos povos, de Deus aos povos, começasse a adorar esses deuses falsos. E isso era a prostituição que Deus estava falando para Oséias, citando o caso da sua própria esposa, da sua própria família, para falar que era isso que eles haviam feito. Eles correram atrás de alianças que não deveriam ter feito. No capítulo 6 vai dizer assim que o povo, ao invés de se voltar para Deus, ao invés de se arrepender e se voltar para Deus, eles foram ao encontro de outras nações pedir proteção, porque Deus estava falando assim, eu vou julgar vocês, vocês vão ser exterminados, vocês vão ser despedaçados. Qual que era a consequência disso? Que eles se arrependessem. Mas ao invés deles se arrepender, eles correram para onde? Eles correram lá para a Síria, para pedir proteção. E Deus falou, vocês acham que a Síria vai proteger vocês? Vocês acham? Então a gente tem que confiar no Senhor, a nossa casa, a nossa rocha, a nossa proteção tem que estar no Senhor. O capítulo 9, versículo 9, vai falar a respeito da corrupção. Todas as esferas da sociedade foram corrompidas, desde a igreja, o sacerdócio, até os príncipes e os reis que eram responsáveis por estabelecer a justiça e fazer cumprir a justiça, quanto o povo. Essa corrupção, que está lá no 9:9, diz assim, 9:9, muito profundamente se corromperam, como nos dias de Gebeá, o Senhor se lembrará da sua injustiça e castigará o pecado deles. A corrupção afetou todas as esferas daquela sociedade. A religião estava eivada de idolatria, os sacerdotes amavam lucro, porque eles lucravam com o pecado do povo, os políticos confiavam em alianças humanas, a corte, que era o tecido social, ficou podre de perjúrio, de mentira, de roubo, de adultério, homicídios, arrombamentos. Essas eram as notícias da época. Se você pegar uma série com o maior enredo possível, de traições, invejas, de mentiras, de conspirações, de roubos, de adultérios, não poderia ser tão criativa ao ponto do que estava acontecendo na sociedade de Israel naquele momento, naquele ponto. A terra estava de luto. E o que Deus estava dizendo? Que essa corrupção traria juízo, porque Deus se lembraria das injustiças e castigaria o pecado deles. O sexto ponto é a apostasia. Capítulo 11, versículo 7, diz assim, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Sabe o que é mais interessante? É que a sociedade de Israel, nesse ponto, nesse período da história, eles não haviam deixado de cultuar, eles estavam cultuando, e cultuavam muito. A apostasia, ela não significa necessariamente que a pessoa se afastou completamente de Deus. Não era uma apostasia que a pessoa está em casa, assistindo televisão, num domingo que deveria estar no culto ou dormindo. Muitas vezes eles estavam presentes no culto, mas eles abandonaram o conhecimento de Deus e descambaram para uma apostasia. O que era apostasia? Era o afastamento de Deus. E isso se tornou um hábito costumado e generalizado. O povo se tornou rebelde. Eles taparam os ouvidos e havia um chamamento para o arrependimento, mas eles não ouviam. Se você hoje ouve uma mensagem em que Deus está dizendo, arrependa-se, mude os seus caminhos, abandone o pecado, e você não o faz, talvez você esteja adorando a Deus, mas em apostasia, frequentando o culto, mas em apostasia, praticando os rituais, mas em apostasia, cumprindo os protocolos da religião, mas em apostasia, porque há um afastamento de Deus, porque
tinha uma frase de um pregador famoso, Billy Graham, que ele diz assim: ou você se afasta do pecado, ou o pecado te afastará de Deus. Não tem como. São posições completamente opostas. Não tem como você se aproximar de Deus e do pecado ao mesmo tempo. Ou você se aproxima de Deus e se afasta do pecado, ou você se afasta de Deus e se aproxima do pecado. É uma consequência natural. É uma consequência natural. Por quê? Porque Deus não tem negócio com o pecado. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente vê as nossas falhas, os nossos pecados, a nossa corrupção, e mais a gente precisa estar limpo. A Bíblia diz assim: aquele que está limpo, limpe-se mais ainda. E aquele que está sujo, suje-se mais ainda. Porque não dá para estar no meio termo. Essa semana eu ouvi, a Camila estava falando no dia da vigília sobre Raabe, e o pastor Ricardo até citou: Raabe morava em cima do muro, mas ela não ficava em cima do muro. Olha que interessante. A gente precisa sair de cima do muro. Precisa tomar uma posição diante de Deus. Então a apostasia, eles abandonaram o conhecimento de Deus. Nem sempre a apostasia é a ausência da religião, mas a multiplicação da religião em desacordo com a palavra de Deus. A apostasia tirou a centralidade de Deus e do culto e colocou a religião centrada no prazer do homem. É isso que a gente vê hoje. Tem culto, tem ritual, as pessoas estão lá, estão presentes, mas a vida delas não muda. Não há mais santificação. Se o Brasil fosse 20% cristão fiel a Deus, eu tenho certeza absoluta que a nossa nação seria muito diferente do que é hoje. Muito diferente, muito diferente, muito diferente. Não adianta a gente falar: eu sou cristão, sou protestante, sou evangélico, mas se a nossa vida está em desacordo, a nossa vida está em apostasia constante diante de Deus. Ela tem uma cara de secularização, ela substitui Deus pelas realizações humanas. Eles continuavam frequentando os cultos, mas não era um culto que agradava a Deus. A idolatria, capítulo 13, versículo 2, e esse é o último ponto, e a gente já vai encerrar, diz assim: agora pecam mais e mais, e da sua prata fazem imagens de fundição, ídolos segundo o seu conceito, todos obra de artífices, e dizem: sacrificai a eles. Homens até beijam bezerros. Olha qual que é a condenação de Oséias aqui, que Deus está dizendo para Oséias. Fala assim: eles tanto adoram imagens de escultura e até beijam bezerros. Israel abandonou o Deus vivo para cultuar a Baal e o Deus cananita e outros deuses também. Eles abandonaram o Criador para adorar um Deus Criador por artífice. Deixa o culto espiritual para render-se aos ídolos. O Cabtri, ele vai dizer assim: imersos na sensualidade da nova religião, os israelitas perderam o conhecimento do Senhor, como também a capacidade de reconhecer a própria infidelidade. Alguns pensavam que estavam prestando um serviço aceitável ao Senhor, mas seus altares eram meios de multiplicar pecados. Dito tudo isso, os 7 pecados mortais da falência espiritual da nação de Israel, e que a gente vê presente na nossa sociedade e muitas vezes na nossa igreja também. A falta de conhecimento, o desprezo pelo conhecimento. Uma coisa que você precisa, se você quer ter uma vida diferente, você precisa conhecer a palavra do Senhor, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Orgulho, mas está tudo bem. A instabilidade, ou seja, achavam que através de um sacrifício vazio e de uma falsa conversão, de um falso arrependimento, podiam mover o coração de Deus. O mundanismo, a corrupção, a apostasia e a idolatria eram pecados que a nação de Israel deveria evitar. Só que o propósito de Deus, ao expor todos esses pecados de Israel, não era que Israel fosse completamente destruído, mas era que Israel se voltasse para Deus verdadeiramente. Era que Israel aprendesse a adorar a Deus verdadeiramente. Era que Israel aprendesse a servir a Deus verdadeiramente. Quando nós vemos os nossos pecados estampados na nossa cara, não é para que a gente vá embora e fale assim: não quer saber de uma coisa? Esse negócio não é para mim, não. É para que a gente possa
mudar as nossas atitudes e viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Foi para isso que Cristo se manifestou. Porque esse é exemplo do que aconteceu com a nação de Israel. Deus nos punisse por cada um dos nossos pecados, estaríamos todos mortos, condenados, presos. Mas a graça de Deus se manifestou para que eu e você pudéssemos viver uma vida em santidade a Deus. É isso que Deus requer de cada um de nós. Uma vida em santidade. Mas não para que nós possamos ser aceitos por Deus, mas porque nós já fomos aceitos por Deus. Israel estava adorando a Deus, mas da forma errada. Ah, mas toda adoração importa? Oséias vai dizer que não. Existia uma forma certa de adorar. Existia uma forma certa de servir a Deus. E era isso que eles haviam desprezado. Mas agora Deus estava chamando eles para um julgamento. O julgamento era um julgamento, era como se Israel estivesse sentado no banco dos réus. Era como se Israel estivesse ali para ser julgado por Deus pelas suas práticas. Significa que a pessoa imediatamente, após ter cometido um delito, ela já é julgada imediatamente? Não. Às vezes a pessoa ela cometeu um crime, ela vive bem durante muito tempo, até que chega um dia dela acertar contas com a justiça. Israel aproveitou mais de meio século, mais de 50 anos de prosperidade. Mas Deus falou assim, chegou a hora de vocês prestarem conta comigo. O julgamento, a punição vem, mas o propósito de Deus era que após o período de cumprimento da sentença, eles fossem completamente restaurados e mais uma vez fossem chamados filhos de Deus, amados, povo escolhido do Senhor. É isso que Deus quer. Ele quer que você vá embora e nunca mais volte? Não. O que Deus quer é que a gente se arrependa dos nossos pecados, para que nós possamos ser restaurados completamente. Não é uma restauração parcial, não é um arrependimento fingido, não é um arrependimento falso, mas é um arrependimento genuíno, para que Ele possa nos restaurar completamente, para que nós possamos ser chamados filhos de Deus, amados, escolhidos, porque Ele cuida de nós. E cuida mesmo diante da nossa infidelidade, porque Deus é fiel mesmo diante de um povo infiel. Ainda falando sobre Oséias, quando a Bíblia diz que a esposa de Oséias, Gomer, ela se prostituía e recebia presentes, ela falava assim, os meus amantes me deram tudo isso. E Deus falava assim, mal sabe ela, que eu que fazia tudo isso. Ele pagava, olha só, era como se ele pagasse para os amantes presentearem a esposa. Esse era o cuidado de Deus conosco, esse é o cuidado de Deus conosco. Deus nos abençoa, mesmo a gente sendo infiel, porque Ele é Deus. Imagina se nós formos fiéis, o que não vamos receber de bênçãos de Deus. Imagina se você não for íntegro, se você for agradecido a Deus, se você for alguém que ama a justiça, ama a Deus, será que Deus não vai fazer muito mais do que já tem feito hoje? Ah, mas eu tenho um bom cargo, tenho um bom salário, tenho uma boa família, tenho um bom emprego, tenho uma boa saúde, tenho um bom casamento. Será que Deus não vai fazer muito mais se a gente for fiel a Ele, se a gente honrá-lo, se a gente servi-lo com amor, com graça, com fidelidade? Era isso que Deus dizia para Israel. Falou assim, olha, vocês experimentaram tudo isso, mesmo sendo infiéis. Mas eu vou julgar vocês, eu vou condenar vocês, mas vou restaurar. Julgamento, castigo e restauração. Que Deus nos restaure. Tem um hino que diz assim, Deus sara essa nação. Que Deus possa sarar você. Que Deus possa curar você. Mas não é como diz no capítulo 6, 2 dias e está tudo bem, é só me arrepender aqui rapidinho. Eu tinha um amigo que ele era assim, já contei para vocês várias vezes. Várias vezes. Infelizmente ele não está aqui para contar a história. Ele pecava e todo domingo ele se arrependia. Todo domingo, mais do que eu até. Ele se arrependia muito mais do que eu.
mas era um arrependimento falso, um arrependimento fingido. Chegava no meio da semana, ele aprontava, e um dia eu perguntei para ele: Gabriel, como você consegue fazer tudo isso e ir para a igreja? Ele saía com um monte de mulher, usava droga, fumava, bebia. Eu falei: como você consegue fazer tudo isso? E chegava na igreja, ele parecia um crente. Nossa, ele na igreja, ele colocava uma roupa social, uma Bíblia grande, ele ia para a igreja, batia a palma, cantava, ficava de pé, abria o coração, você falava assim: nossa, eis aí um verdadeiro adorador. Olhando, era um verdadeiro adorador. Ele falava assim: eu vou na igreja no domingo, peço perdão a Deus, Deus me perdoa. Morreu com um monte de tiro nas costas, fugindo da prisão. Deus não é bobo. O que Deus requer de nós é santidade, fidelidade. Você sabe que fidelidade, lealdade, é muito mais do que dizer assim: eu sou fiel a Deus. É o que não pode ser quebrado. É o que não pode ser desfeito. É isso que Deus espera de nós. Porque nós temos uma aliança